Oi pessoal, beleza? Tudo bem por aí? Bom, esse vídeo aqui nós vamos falar mais sobre constelação familiar. Depois do último vídeo, acredito que seja o último vídeo aí do canal, muitas pessoas vieram me pedir, me falar mais sobre essa prática da constelação. Então eu vou começar o vídeo falando um pouquinho mais da minha experiência de como é que foi. Eu comentei para vocês rapidamente no outro vídeo, mas aqui eu vou aprofundar mais. Olha, primeiro que é importante falar que cada terapeuta, digamos assim, cada profissional vai ter a sua técnica, a sua forma de aplicar. Existem vários nomes diferentes também, existe constelação familiar sistêmica. Eu, sinceramente, não lembro do nome que a minha mestra chama, mas não é nem constelação familiar, é um outro tipo, mas que tem como base a constelação familiar. Bom, antes de mais nada, antes de indicar isso, também é importante que vocês façam com profissionais que vocês conheçam, profissionais indicados, que já tenham alguma referência, porque eu já peguei vários comentários também de pessoas falando que não gostaram, que ficaram até mal depois da prática. Isso é muito pouco comum e eu acho que nós não podemos ter medo de seguir adiante. Se tu tá sentindo esse chamado de fazer, a gente precisa ir atrás. Eu só acho que nós precisamos uh, ter bastante cuidado nas escolhas, porque nós vamos estar tratando coisas da nossa vida, né, que são bem importantes. Então, quando eu cheguei lá na constelação, várias pessoas me perguntaram: tu já expõe o problema? Para mim, não. Ela me deu uns bonequinhos e cada bonequinho eu ia colocando conforme o que ela me dizia. Então ela dizia: esse aqui é teu pai, aonde que tu quer colocar ele? Eu colocava aqui. Essa é tua mãe, onde tu quer? Onde está você? Onde estão seus irmãos? Enfim. Então, nessa, nessa prática, ela já consegue identificar os padrões da minha consciência, da minha visão. Por que é importante tu ir de coração aberto, de e totalmente livre, assim, se jogando mesmo? Porque qualquer interferência nas tuas escolhas, ou se tu quiser burlar ali as escolhas, vai interferir no que de fato tu veio trabalhar. Então é algo que realmente tu tem que deixar as tuas emoções e a tua mente agir para que a prática seja o mais eficaz possível, né? Então foi bem legal porque a partir disso ela já pôde identificar alguns padrões meus que eu estava tendo e não fazia ideia nenhuma, às vezes a gente acha que é o contrário até, e que estavam me prejudicando de alguma forma. Além disso, para mim foi muito interessante porque eu consegui acessar até os meus avós, né? Os meus avós e avós por parte de mãe e pai, eu não conheci, assim, era muito pequena. E eu consegui acessar eles, consegui acessar até meus primos, então olha quanta gente recebeu ah, os benefícios dessa prática, porque quando a gente entende os padrões de crença limitante, entende questões que estão vindo sendo passadas de gerações para gerações, a gente também limpa não só os próximos que estão vindo, porque a gente está se curando, mas também os que estão acima de nós. E é muito lindo, gente, porque vocês imaginem que tudo que a gente faz de bom, os nossos pais e os nossos avós e ancestrais recebem isso, vocês sabiam? Inclusive tem um filme que mostra que uma mulher desencarnou muito cedo, se matou praticamente, na verdade, porque estava bebendo, ingeriu bebida alcoólica com remédio. E quando ela chegou lá no, no astral, digamos assim, ela ficou um tempo no umbral também, ela recebia as influências dos netos dela, porque querendo ou não foi o que ela deixou seus filhos e também consequentemente seus netos, né? Então tudo que a gente faz a gente manda para eles e foi muito legal. Eu pude resgatar algumas coisas dos meus avós, eu pude agradecer, eu pude limpar coisas que estavam no campo dos meus pais ainda. Eu não, né? A prática em si, mas o fato de eu ter me disponibilizado. É por isso que quando a gente vai fazer essas práticas alternativas, nós precisamos ir com muita consciência, com muita humildade e com muito interesse de verdade do bem. Porque se a gente quiser se promover, se a gente quiser só olhar para o próprio umbigo, ter benefícios próprios, ter benefícios que não sejam puros, pode ser que aí sim não seja a prática não seja tão legal assim, é por isso que algumas pessoas talvez não gostem, não se identifiquem. Mas
para mim foi muito válido e eu indico, nossa, todo mundo, se puder fazer, super indico que faça. E então foi isso, para não entrar muito em detalhes, mas foi isso que aconteceu. E, e depois disso também muitas coisas começaram a se abrir. Até às vezes a gente nem fica sabendo assim, exatamente o que aconteceu e nós não precisamos saber. Mas simplesmente esses canais são limpos porque a gente desbloqueia tudo isso. Outra coisa muito importante também na constelação familiar, que é muito comum, é as mamães que por algum motivo têm aborto e não falam desse filho, não contam esse filho como um membro da família. E quando isso acontece, um dos irmãos acaba assumindo um papel que não é dele. Às vezes é até algo com certeza inconsciente, porque a pessoa não sabe, e espiritual, mas que essa energia fica ali reverberando, e é por isso que nós precisamos sim incluir todos os membros da família. Se nós viemos nessa família, algum motivo tem, então a gente não pode ignorar, a gente não pode esquecer. Sem contar em membros de família que estão aqui, né, que estão vivos e que algumas famílias escondem ou não querem ver e tudo mais. Então, pode até ser uma opção da pessoa não querer ver, né, ou das duas pessoas, mas não se pode esconder, não se pode achar que essa pessoa não existe e não considerar ela na família. Então, tudo isso é bem importante, porque talvez os céticos vão dizer que nada a ver, que não vai mudar em nada na vida, essa pessoa está bem segura em relação a essa decisão. Mas não tem como, é um bloqueio energético, nós estamos todos interligados por sangue e por espírito também. Então, se Deus já permitiu, já fez com que a gente viesse nessa família, nós não somos obrigados a conviver, mas quanto menos a gente aceitar a nossa família, mais bloqueios a gente vai ter, pode ter certeza, é só cuidar. A vida dessa pessoa não vai ser tão abundante como poderia ser. Vou tentar responder algumas perguntinhas que entraram aqui. Se os nossos karmas estão na nossa família, por que aceitaríamos vir nesse grupo de pessoas? Bom, porque eu já falei também em outro vídeo, quando a gente está lá em cima fazendo o nosso plano de encarnação, tudo parece mais fácil e nós temos um anseio muito grande por evoluir, por sanar as coisas que a gente precisa para seguir adiante. Então, e muitas vezes lá no astral nós estamos com essas pessoas e tá tudo bem, tá tudo certo. Quando a gente chega aqui, é que nós somos colocados em prova. Então, nós somos colocados muitas vezes para passar as mesmas situações que nós tivemos na encarnação passada, porque senão seria muito fácil, né? Se tu vier já amando a pessoa, já com tudo certo resolvido, não vai ter o que resgatar. Então, é uma prova que tu tem que fazer. E as provas, elas são sem consulta, são individuais, têm as suas dificuldades e não vão ser perguntas que o professor deu durante a aula, vai ser coisa nova, né? Então, é mais ou menos isso. É por isso que nós precisamos vir e a gente também não precisa olhar isso com tanta dureza, assim, eu diria, porque não precisa ser tão ruim assim, né? A gente pode passar pelos nossos desafios de uma forma mais leve. Vivo ajudando minha família financeiramente, não sei mais como dizer não. Então, embora seja financeiramente ou de qualquer outra forma, seja com tempo, seja de qualquer outra forma, nós precisamos ter muito equilíbrio nisso, porque se nós ajudamos muito os outros, nós estamos tirando a oportunidade deles se desenvolverem. E outra coisa, tá? Que é preciso ser dito: o ser humano é tão egoísta, que mesmo querendo ajudar, tem algo egoísta por trás. Então, talvez o teu interesse de querer sempre estar ajudando os outros tenha um pouco de ego, né? Ah, porque fui eu que ajudei, porque fui eu que consegui, porque sou eu que tenho dinheiro. É difícil olhar para isso. Eu sei que é. Eu sei. Talvez pela superfície não, imagina, é minha família, eu preciso ajudar, né? Até que eu tenho, eu vou ajudar. Mas será que lá no fundo não tem um pontinho do tipo, tá, mas fui eu que ajudei? Porque senão o que seria da pessoa? Tem que tomar cuidado com isso, porque nós estamos errando duas vezes. Primeiro, pela nossa intenção, né, que não é nobre, e segundo,
porque, de novo, nós estamos tirando a oportunidade da pessoa poder evoluir, poder trilhar com as suas próprias pernas e estamos desequilibrando a relação, porque não é a tua função, né? Eu não sei se tu é o irmão mais velho, mais novo, mas não importa, mas não é a tua função estar fazendo isso. Todos são adultos. Se todos são adultos, precisam ter responsabilidade de se virar na vida. Claro, uma vez ou outra, uma urgência, saúde, ok, mas a todo instante, né, não conseguir dizer não, então aqui também a gente já sabe que tem um padrão de aceitação, tu está buscando ser aceito pelos outros, é por isso que tu não consegue dizer não. E isso a gente vê muito nos padrões familiares, aquelas crianças que são criadas, as que o pai ou a mãe falam assim, se tu fizer isso, tu é o filhinho querido. Se tu ir lá lavar a louça pra mamãe, eu vou te dar um beijo. Se tu tirar a melhor nota, nossa, tu vai ser o melhor da turma. A gente não se dá conta, mas a criança cresce aprendendo que ela precisa fazer algo para ser aceita, porque senão ela não vai ser o filho mais querido, ela não vai ser aceita pelos pais. Então, entendeu como é a droga isso, porque é muito enraizado, é muito no nosso inconsciente. Só que isso ferra com a nossa vida e com a vida de quem está ao nosso redor. E então isso aqui é uma coisa que acontece muito, né? Muito mesmo. E outra coisa também que tem que cuidar é que provavelmente vocês imaginem que aquela outra pessoa, nessa dificuldade aqui, ela tá passando por alguma provação. Então vocês imaginem que no projeto, no plano dela, tá para ela passar por alguma aprovação financeira para ela evoluir. Só que tu não deixa ela evoluir porque tu tá sempre ajudando. Então, assim, é importante a gente se colocar no nosso lugar, porque nós estamos aqui criando uma bola de neve e algo que nós vamos ter que depois revisar lá na frente. Então, cuidado, né? Cuidado, muito cuidado com isso, em vários sentidos. Próxima pergunta. Acha válido fazer constelação familiar para identificar porquê da minha opção sexual? Olha, primeiro que não tem nada de errado com a tua opção sexual, né? Então não tenho por que fazer constelação para entender a tua opção sexual, porque não tem nada de errado com a tua opção sexual. Tu escolhe o que tu quer ser e tá tudo certo, né? Na verdade, antes mesmo de sermos homem e mulher, nós somos espíritos. E nos países mais evoluídos nem existe o homem, a figura do homem e da mulher, existe a energia feminina e masculina, o yin e o yang. Mas não existe nada de errado com a opção sexual. Pode ser que tu queira verificar quais são os teus traumas, se tu tem algo em relação ao teu pai, à tua mãe, tá tudo certo em relação aos teus traumas, tudo isso. Mas em relação à tua opção sexual, não tem nada de errado. E por fim, a técnica de constelação tem a ver com o Ho Oponopono? Não, não tem nada a ver, embora as duas se complementem, né? Porque o Ho Oponopono é uma técnica havaiana que é de amor, de perdão, é uma técnica linda que muitas pessoas menosprezam pela sua simplicidade. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Mas ela é uma técnica muito poderosa e com a nossa família funciona muito bem quando a gente não consegue digerir os nossos sentimentos. Então, quando a gente está ali tendo que perdoar ou que a gente está com algum sentimento ruim, com raiva de alguém da nossa família, que nós não estamos conseguindo transmutar, pode apostar. Pode falar o Ho Oponopono 40 vezes se precisar, que isso vai ser amenizado. Porque muitas vezes a gente entende que a gente não tem que ficar com aquele sentimento. Só que está tão enraizado nos nossos sentimentos, na nossa mente, ou até de crenças implantadas em nós, que nós não conseguimos, nós precisamos de uma força maior. Então, o Ho Oponopono, com certeza, é uma super técnica que vai ajudar nessa parte, tá? Bom, gente, as perguntas eram essas. Eu só queria também trazer por fim para vocês, para a gente pensar um pouco nos nossos padrões de mentalidade que vêm da nossa família, dos nossos ancestrais e que muitas vezes nós não evoluímos porque a gente quer ser fiel à nossa família. Então, vamos supor, eu mesma, né? Às vezes eu já me culpo se eu fico algum tempo X sem ir ver os meus pais.
tá aí já uma crença, né? Uma crença limitante. Mas tem pessoas que têm que ligar, falar todo dia com o pai ou com a mãe. Tudo bem, pode, né, pode ser por um momento, por um período, mas tem coisa aí por trás também. E isso faz com que nós não evoluímos porque a gente acha que nós temos que continuar sendo o que a gente é ou continuar próximo, seja fisicamente, seja emocionalmente dos nossos pais, para que a gente não esteja traindo eles. E inclusive com padrões financeiros. Então, se eu venho de uma família mais humilde e quero ascender financeiramente, pode ser que os meus padrões de pensamento sejam: não, eu preciso ficar aqui porque senão eu vou me distanciar da minha família, eu preciso ser fiel à minha família. E isso acontece mais do que vocês imaginam, pessoas que não prosperam em diversos sentidos por conta dessa questão familiar, desse apego à família. E por que que isso é tão forte? Eu diria que todo mundo tem algo a trabalhar com isso, porque quando a gente nasce, o nosso mundo é a nossa mãe, primeiramente, né? Depois o nosso pai. Então, eles são o nosso mundo. E a partir daí vão vindo crenças instaladas pela nossa família e tudo mais. Mas nós precisamos entender qual é a nossa posição e entender que nós não somos capazes de salvar ninguém, de fazer ninguém feliz, nós precisamos viver a nossa vida. E é assim que os nossos filhos vão viver também, né? Sem colocar nas costas deles a responsabilidade de viver com nós, de fazer algo que é a nossa expectativa, a expectativa dos pais. E é isso, gente. Prosperando, crescendo, com certeza tu vai estar dividindo isso com a tua família também, dando mais oportunidade para tua família também, sendo exemplo para outras pessoas da tua família também. Então não tem nada de ruim. Nós temos que entender que não tem nada de ruim em querer crescer em vários sentidos, inclusive financeiramente também. Beleza? Bom, eram essas perguntas. Volto a lembrar para deixar aqui também as suas dúvidas, se inscrever no canal, curtir, porque assim também o vídeo vai sendo visto por mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.